Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, com alegria no coração e, acima de tudo, com Jesus sendo o principal da sua vida. Amém? Olha, eu quero falar com vocês que nós estamos cada vez mais crescendo aqui devagarzinho, né? Eu acho que já está beirando os 3 anos de canal e começamos, já estamos beirando quase que os 300 inscritos. Eu conto com você sempre para nos ajudar a espalhar as boas novas do Reino de Deus. E também, se achar interessante, deixar um like, um comentário e uma indicação para um amigo. Mas o que mais me importa é a sua interação comigo aqui nos comentários. Sinto muita falta disso, tá bom? Pessoal, hoje, Atos 28, tá? No verso 4 até o 6, a palavra fala assim: E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas sendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Pessoal, caso você nunca tenha lido esse capítulo, basicamente nós estamos falando de Paulo na ilha de Malta, tá? No capítulo 28 de Atos. Mas eu preciso contextualizar você um pouquinho melhor. No capítulo anterior, no 27, especialmente ali nos versos finais, vai falar de um naufrágio que Paulo vai sofrer. Basicamente, o pessoal mudou a direção do navio, veio um vento e levou eles para um bolsão de areia, ao qual danificou o navio e foi jogado ao mar, Paulo. Nadaram até a ilha de Patmos, e aí já entrando no capítulo 28, tá? O que acontece foi que o povo estava com frio, né? E aí a gente tem que entender e contextualizar também. Por que o povo estava com frio? Bom, águas marítimas, elas tendem a ser mais geladas, especialmente nesses períodos assim de onde não tinha urbanização, né? Então, já é gelada hoje, vai ser mais ainda naquele tempo, né? Então, nadou, chegou até a ilha. A ilha normalmente é bem arborizada, né? Ou se não é tão arborizada, não tem nada que impeça dos ventos que vêm da parte marítima também de fazer. Então, molhou frio, molhou vento, igual a frio, né? A gente entende isso e a gente já viveu isso, com toda certeza. Né? Se não numa praia, numa piscina e por aí vai, você entende isso, eu tenho certeza. E aí foram fazer uma fogueira. A Bíblia vai falar que Paulo vai pegar, a juntar feixes de madeira, né, para poder fazer a fogueira. Quando faz isso, no meio de uns feixes, uma serpente, né, uma cobra vai e dá uma picada. E aí, a gente tem que entender algumas coisas, pessoal. Se você olhar até hoje aí no Google, você vai ver que normalmente a gente tem em torno de 30 minutos para fazer o tratamento. Aí você vai olhar algumas coisas. Vamos lá. Naquele tempo, a medicina não era avançada a esse ponto. A medicina não tinha esse poder, esse avanço que ela tem hoje para poder fazer um antídoto contra o veneno da cobra, né? Então, praticamente o povo já entendia que picada ali era praticamente morte. Só que o que eles precisam entender é o seguinte: o povo em si, eles não sabiam da conduta de Paulo. E aí eles falam: a serpente picou, então esse homem deve ser um assassino, dependendo de alguma versão, né? Ou homicida, né, como está aqui na Bíblia, nessa versão. E o pessoal achava que o fato de ele ter sido, né, sido naufragado, né, sendo lançado ali ao mar, já era um ato de justiça do universo, por assim dizer. Só que na realidade não foi isso. E aí quando eles veem a cobra, eles falam assim: não, esse homem aí ele tem um problema, ele não é esse bonzinho todo que ele aparenta ser. E aí eles já, né, tiraram essas conclusões. E aí quando vê a cobra picando, já fala que é justiça sendo feita pelo universo. O que é o X da questão? Ele já falou assim: beleza, a justiça vai ser feita, vai morrer. Só que eles viram que Paulo não morreu, né? E a gente sabe o porquê de tudo isso. Mas qual que é o X? Esse povo não tinha ciência de quem era o Deus que Paulo servia, né? Aí passou os 30 minutos, basicamente, né? Paulo não ficou fraco e não morreu, o povo falou assim: peraí, tá um trem errado. Então esse homem talvez não é o que a gente pensou que ele era, né? E aí eles chegam a falar que ele era até um Deus. E aí, se você ver na sua Bíblia, vai ser um Deus, né, com D minúsculo.
que aí já sabe por quê, né? Porque um Deus com D maiúsculo é o nosso Deus, né? O Senhor Jesus. E aí nós vamos ver essas coisas. E aí me chama a atenção algumas coisas, pessoal. Sendo elas, por exemplo, se eu e você olharmos, eu até falei aqui no vídeo anterior, lá sobre Levítico, se eu estou enganado, é capítulo 18, fala que Deus proíbe o consumo de sangue porque o sangue é vida e a vida é a Ele, né? O sacrifício de vida é a Ele. O sangue, ele só faz vida ou ele só mantém nós vivos porque ele está em movimento. Então, logo, o movimento é igual a estar vivo. E estarmos parados é sinônimo de morte. E se você não sabe, o motivo pelo qual a cobra com seu veneno nos mata é porque ele coagula o nosso sangue, ou seja, impede a circulação. Então, basicamente, todas as vezes que nós nos deixamos ser picados por uma cobra espiritual falando, ou seja, um pecado, parar por meninices, né, por assim dizer, e infantilidades, nós estamos coagulando, estamos parando o processo que Deus colocou para nós. E, gente, isso aí é um problema dos enormes e nós não podemos deixar isso acontecer sempre, ok? E aí, isso significa que movimentação significa vida. Por quê? Estamos indo em direção a Cristo e estamos vivendo em direção a Jesus. Isso é importante. Uma outra coisa que eu aprendo também é que é uma frase um pouco mais clichê, mas é uma realidade. Tudo aquilo que não te mata é para te fazer mais forte. Ou, né, no popular, para quem gosta de comer, aquilo que não mata engorda. Ou seja, engordar, a gente hoje tem um entendimento de engordar diferente do antigo. Porque quando a gente falava de engordar antigamente, era sinal de ficar forte, sinal de ter saúde. Então, o que não mata engorda é semelhante àquilo que não te mata, se faz mais forte. E falando de um contexto espiritual, processos na nossa vida ou momentos de deserto, eles servem para nos fortalecer a fim de fazermos nós cristãos mais fortes e mais experimentados. E aí vai chegar naquele contexto onde pessoas vão olhar e falar que você deu sorte, que você foi ajudado demais, que você só teve o que teve porque alguém colocou você lá, querendo desmerecer o seu mérito, a meritocracia por trás do suportar o processo. Só que, na verdade, as pessoas não sabem o que a gente passou durante o nosso processo, durante a nossa capacitação, para chegar até onde Deus queria que nós chegássemos. Então, qual que é a mensagem? Às vezes é muito fácil olhar e ver alguém sendo picado por uma serpente e falar que ela é uma homicida. Mas, na realidade, a gente não sabe o que essa pessoa passou anteriormente. E no caso de Paulo, talvez até encaixaria ser um homicida, porque ele matou muitos, né? Mas quando as escamas dos seus olhos caem, ele se torna um homem totalmente contrário daquilo, né? Porque ele se torna um homem que começava a anunciar o reino de Deus e a sua justiça, a fim de levar o evangelho a toda criatura. Então, eu e você precisamos entender que há coisas que vão acontecer na minha e na sua vida, não para fazer eu e você sermos humilhados, mas para fazer sermos pessoas melhores e cada vez mais capacitadas em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, espero que tenha feito sentido para você. Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.